Evangelho, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado. Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santo Antônio Maria Claret. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de retomarmos a meditação do 13º capítulo, sempre seguindo, seja no domingo como nos dias da semana, o itinerário de Jesus a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Mas essa Páscoa será diferente de todas as outras, porque nela o Cordeiro puro e santo será imolado pela nossa salvação. É a Páscoa da morte e ressurreição do Senhor. Ele será o Cordeiro Pascal. E nesse itinerário estamos acompanhando inúmeros momentos importantes de Jesus ao lado do povo de Deus, anunciando e realizando sinais e prodígios. Ontem víamos o Senhor falar a respeito daqueles que se acreditavam maiores que seus irmãos. E na parábola contada por Jesus entre o fariseu e o publicano, o quanto da nossa vida foi possível revisar na meditação daquela parábola. Também nós, a cada domingo, temos a oportunidade de caminharmos como peregrinos à nossa igreja, para a celebração da Santa Missa, para a celebração da Páscoa do Senhor. E também nós somos chamados nesse itinerário até chegarmos à celebração do domingo, à celebração da Páscoa do Senhor, somos chamados a fazer uma grande revisão de vida do nosso itinerário. Não é sem razão que, ao início da Santa Missa, primeiro fazemos a saudação em nome do Senhor, cantamos a chegada em Jerusalém, ou seja, cantamos a chegada no Templo Santo do Senhor, e logo em seguida fazemos o ato penitencial. Cumprimos aquela atitude do publicano de se apresentar diante do templo com a sua história de vida, com a sua verdade em mãos, para pedir ao Senhor: tende misericórdia de mim, meu Senhor. Tem um autor que eu costumo acompanhar, se chama Padre Bruno Maggioni. Ele tem vários textos de reflexão bíblica. E na meditação sobre o Evangelho de ontem, Padre Bruno colocava um tema uma abordagem muito significativa. Ele dizia assim: aquele publicano não teve medo de ter a verdade sobre si nas mãos na hora de ir diante de Deus e apresentar a Ele a sua verdade, a verdade da sua vida. Ou seja, não houve nada que em seu coração ficasse escondido.
diante de Deus. Ele colocou tudo de si na presença de Deus. E ao olhar a sua verdade, ou seja, a sua história de vida, e apresentá-la ao Senhor, confiante no amor e na misericórdia de Deus, lhe suplicou: tende misericórdia de mim, meu Senhor, pois eu sou um pecador. Enquanto, por sua vez, o fariseu falou sobre tudo aquilo que fazia, tudo aquilo que realizava, todos os méritos que possuía, mas não colocou a sua inteira verdade diante de Deus. Interessante isso, né? Até porque todos os bens, não há atitude boa e bem realizado que não seja participação da nossa liberdade sobre aquilo que Deus nos concedeu por graça. O Senhor preservou a Virgem Maria do pecado original, e a Virgem Maria viveu sua inteira vida dentro daquele dom que o Senhor lhe concedeu. Em toda a sua liberdade, não realizou em nenhum momento algo que fosse fora daquilo que Deus lhe concedeu. Então é possível, sim, com a nossa liberdade, vivermos a liberdade de filhos de Deus e caminharmos sempre sob o amparo e a proteção do Altíssimo, em comunhão com Ele. Mas, se perguntarmos à Virgem Maria, ela vai dizer: grandes coisas fez em mim o Senhor, porque poderoso é o seu nome. Ele me preservou do pecado original, e tudo o que há em mim é obra do meu Senhor. Eu não tenho nenhum mérito, todo o mérito é dele, mesmo sabendo que na sua liberdade a Santíssima Mãe escolheu em todos os momentos de sua vida permanecer e amar, permanecer na comunhão com o Senhor e amar tudo aquilo que vem dele. Ainda assim ela diz: tudo é mérito do meu Senhor. Foi Ele que fez grandes coisas em mim. Estão percebendo, meus irmãos? Como é que tudo aquilo que o fariseu ontem, porventura, tenha dito e são verdades, ele perseverou no cumprimento da lei, era até abundante nas exigências da lei de Moisés. Entretanto, o seu coração não reconhecia aquilo que Deus lhe propunha. Porque o coração de Deus, desde sempre, falou da misericórdia para com o pecador. Desde sempre demonstrou a escolha pelos mais pobres, pelos mais frágeis, por aqueles que necessitam do socorro de sua graça, de sua bondade. E eis que ali, ao lado dele, estava um filho de Israel que precisava da graça de Deus. E ele não conseguia ver isso, porque não estava falando toda a verdade sobre si mesmo. O que significa dizer que tudo aquilo que fazia não o levava, como ontem falamos na meditação, a ter um coração mais parecido com o coração do Senhor que ele seguia. O que significa dizer que tudo o que fazia na religião e nas práticas religiosas, de certa forma, o fazia por si mesmo e não por amor a Deus. Suas escolhas não aumentaram a sua confiança no Senhor. Suas escolhas não o levaram a olhar a sua própria verdade e fez com que ele acreditasse que fosse melhor e superior às demais pessoas e não a perceber a sua pequenez e a grandeza de Deus. Aquela que Deus preservou do pecado original, todo o tempo olha e nos ensina a olhar a nossa pequenez para que possamos contemplar a grandeza do amor de Deus por nós. A sua vida se tornou um canto de alegria
para magnificar, vamos colocar assim, os prodígios do Senhor operados em meio a nós. Enquanto aquele pobre fariseu não conseguia ver e compreender isso, e por consequência não conseguia fazer tudo o que fazia, que era digno e bom, era justo, melhor dizendo, mas não o conseguia fazer se não fosse para si próprio. E a religião que deveria abrir o seu coração a Deus e, por consequência, aqueles que são amados por Deus, a sua religião, vivida para si mesmo, levava-o a não mais compreender Deus como um Deus misericordioso por ele, como um Deus bom por ele e por tantos outros, como um Deus que ama e que, por conseguinte, tem aqueles por quem o seu coração se preocupa mais. E amando a Deus, deveria também ele conseguir amar aqueles que são a preocupação do seu coração. Mas não, em vez disso, por amar somente a si, por praticar uma religião que, no fundo, o levava a ter a vida orientada aos privilégios e às concessões que lhe convinham, não levava mais a uma relação com Deus, mas a uma confrontação com Ele. Ele se confrontava todo o tempo com Deus. Veja que eu faço as coisas que faço e por isso não mereço ser tratado como aquele dali. Mas o tratamento que o Senhor dá a todos os homens é o tratamento da misericórdia e do perdão. É o tratamento da bondade e da bênção que Ele não pede. O coração do Senhor se abre por todos, como um coração misericordioso e bom. E esses são os atributos que Deus quer oferecer por nós, a sua bênção e a sua misericórdia. Mas Ele em nenhum momento se vê necessitado dessas duas coisas, por não ser como os demais homens, necessitados da misericórdia e da bênção de Deus. Dramático isso, né? Se olhamos agora essa última frase, ele não se vê como os outros homens, necessitado da misericórdia e da bênção de Deus. Isso é muito dramático. Um homem religioso que não se vê necessitado da misericórdia e da bondade de Deus, porque ele não é como os outros homens. Eita ferro! Que lasqueira! E agora nós entramos no Evangelho de hoje. Eis que Jesus, no dia de sábado, está ali, na sinagoga. E em meio àquela multidão, tem uma filha de Israel que sofre. Há 18 anos, diz o Senhor. Um tormento causado pelo demônio que leva a ter um problema de saúde física que a coloca em invalidez. E o Senhor, olhando e tendo misericórdia dela, no dia que era o dia em que o povo de Israel se reunia para bendizer a Deus, para glorificar a Deus. O dia de sábado era o dia em que o povo de Israel se reunia para ouvir a palavra e para render ao Senhor glórias. E olha o que acontece exatamente depois daquela cura. Aquela mulher começa a glorificar o nome de Deus. O mais extraordinário é que depois das palavras de Jesus, toda a assembleia glorifica o nome do Senhor. Poderíamos dizer que também o demônio que levava as vozes a estarem silenciadas diante do poder de Deus foi exorcizado por Cristo ali. A verdade exorciza a mentira que paralisa o coração do homem na hora de reconhecer e louvar a Deus pelos seus prodígios. A gente precisa ter isso presente. Toda vez que a verdade não vem defendida, não vem amada, não vem reconhecida, os corações se tornam paralisados. Naquele momento em que o chefe da sinagoga tentou intimidar a todos, dizendo: a verdade da lei diz que a cura
ou o poder de Deus só pode acontecer dessa forma e não de uma outra forma. Já começa por aí um problema, porque a gente está querendo dizer que Deus não é de plenos poderes, ou seja, Deus não é onipotente. Ele precisa se sujeitar a um protocolo para realizar aquilo que quer, quando na verdade Deus é pronto a realizar tudo, inclusive o impossível, por amor a nós. E aquela filha de Israel não pede. Isso é o mais fantástico no Evangelho de hoje. Ela não pede por uma necessidade sua. O Senhor, olhando, vê o sofrimento sobre aquela mulher. Ele estava ensinando numa sinagoga dia de sábado e eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente encurvada. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: o Senhor conhece a nossa história. Não era preciso que ela dissesse uma única palavra para que o Senhor pudesse operar uma cura e um prodígio. Não se estabelece aqui um diálogo, uma súplica. Nessa cura, é Jesus quem toma a iniciativa. E olha que interessante, se o sábado era o dia do repouso de Deus, Deus não repousa quando vê seus filhos sofrendo. Perceberam a beleza desse detalhe? Era o dia do repouso, o sábado era o dia do repouso. E Deus olha e não descansa enquanto seus filhos estão sofrendo. Oh, meu irmão e minha irmã, essa é uma palavra de consolação enorme para mim e para ti. E ao mesmo tempo uma palavra que reforça a nossa meditação de ontem para rasgar o teu coração diante do Senhor e declarar a Ele a sua verdade, confiar a sua vida nas suas mãos e dizer tudo. Que não haja na sua história de vida uma página que não seja recontada a Jesus, que não seja declarada a Jesus. Tenha a sua vida aberta diante dEle. Todas as páginas da sua história merecem ser declaradas diante do Senhor. Não tenha medo de rasgar, de abrir o seu coração diante de Cristo, porque Ele te ama. Não prova o sono, não cochila aquele que é o guardião, que é o vigia de Israel. Deus não cochila enquanto seus filhos estão sofrendo. Por isso vai até Ele. Não tenha medo. Pois Ele está pronto e de pé, acordado e te espera, para que você possa bater na porta e ela vai se abrir, e Ele está ali por ti, para na sua misericórdia te perdoar de teus pecados e te abençoar, te cobrir com as suas graças, porque Ele te ama. Ele tem os seus olhos voltados para ti, ainda que não peças, o teu Senhor te vê, conhece o teu sofrimento e vem por ti, vem para te receber. Vem para curar o teu sofrimento. Vem para expulsar para longe de ti o inimigo infernal que te massacra e atormenta. Ele vem para nos libertar da morte, do pecado e restaurar-nos a vida. Eis que Ele, olhando para ela, no dia do repouso, não se dá ao repouso. E as palavras de Jesus são tão bonitas. Essa filha de Abraão, que há 18 anos, tem as portas fechadas. Olha aqui, os animais estão fechados no curral. E o proprietário abre a porta do curral para que os animais possam sair a beber água. Essa é a imagem que o Senhor usa, né? Dizendo ao chefe da sinagoga e aqueles que o ouviam. E eis que essa mulher estava fechada na prisão de Satanás. E o Senhor então vem a libertá-la. Se a necessidade física de um animal vai reconhecida e cuidada como um ato de bondade, porque
Ok, poderia fazer isso para que os seus animais não perdessem saúde, não perdessem peso, não perdessem qualidade, seja para o trabalho, seja para os afazeres, mas são sempre os animais que existem por sua conta e para servir a ti. Mas e essa filha de Deus, que não estava encerrada dentro de um curral, mas de uma prisão? Como Deus não se moveria para libertá-la? Deus não se move somente para conceder-nos o pão de cada dia. Ele não se move somente para nos manter bem, para permanecer servindo e trabalhando para Ele. O Senhor vem ao nosso encontro com o seu amor para nos libertar, para nos entregar outra vez a graça de estarmos livres da opressão, do pecado e da morte. Ele vem para nos restituir a dignidade, para vivermos por Ele. É bem verdade que podemos ainda, depois disso, virar as costas e não viver por Ele. E aí arriscaremos novamente de cair na prisão. Mas Ele, quando nos livra, nos diz: vai em paz, não torne a pecar para que não te aconteça coisa pior. Assim, nós lembramos que o Senhor disse em algumas curas durante o Evangelho. Mas essa palavra do Senhor, que é um anúncio de verdade, não é uma intimidação, não é um constrangimento para que o sigamos, mas é a verdade. Se voltares ao pecado, coisas piores te acontecerão. Então esteja atento para não voltar. Mas diante do que o Senhor fez por mim, aonde eu vou, meu Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. E ali começa o sinal, porque ao ser curada, aquela mulher glorifica o nome de Deus, bendiz o nome do Senhor, reconhece o poder e a autoridade do seu libertador e diz: a minha vida que outrora era nas mãos do inimigo, agora está em suas mãos, Senhor, e eu viverei por Ti, pois a minha vida estava condenada à morte. E se agora eu vivo e tenho a vida outra vez comigo, é porque o Senhor me restituiu a vida. E eu não quero vivê-la de qualquer jeito, mas eu quero vivê-la em Ti e contigo, meu Senhor, porque se volto a vivê-la sem Ti, há risco de novamente voltar à escravidão. Então se torna uma escolha bendita e ao mesmo tempo uma escolha inteligente, uma escolha na verdade, uma escolha cheia de vida, escolher viver com Cristo e por Cristo. Assim como o Senhor liberta aquela mulher da opressão do demônio, ao declarar essa verdade, liberta também o povo de Deus que poderia estar oprimido no medo e no engano sobre a bondade e a misericórdia de Deus por todos nós. Que o Evangelho de hoje nos ajude também a ter um coração livre a ponto de reconhecer a própria verdade e, tendo recebido do Senhor a graça da vida, possamos também nós, como essa mulher, escolhermos glorificar a Deus e segui-lo por toda a nossa história. Hoje, Santo Antônio Maria Claret deixa para a gente um grande testemunho do homem, um coração inquieto no desejo de cumprir a vontade do Senhor e de entregar sua vida pelo amor dos mais pobres. E dessa forma se deixou conduzir por Deus por inúmeras estradas, até que o Senhor o levasse finalmente a cumprir a missão de fundador que ele cumpriu. E uma coisa eu chamo a atenção. Santo Antônio Maria Claret, desde o início, consagrou a sua inteira vida ao Imaculado Coração de Maria. E amparado pelo coração da nossa Dulcíssima Mãe, aprendeu o caminho da humildade, o caminho do silêncio, o caminho da escuta atenta do Senhor e, sobretudo, o caminho
da verdadeira liberdade. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade, Senhor. O que tu disseres, eu vou ouvir. Por onde me enviares, eu irei, para a glória do seu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio Maria Claret e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.